E acontece, nesse momento, o júri popular dos acusados pela morte do repórter cinematográfico Santiago Andrade. Fábio Raposo e Caio de Souza, que são julgados, respondem por homicídio qualificado com dolo eventual. Vamos aqui no telão ao vivo com a repórter Laila Lack, que está acompanhando esse julgamento desde cedo, né, Laila? Boa noite para você. Oi, Yasmin, boa noite para você, boa noite a todos. A sessão presidida pela juíza Tula Correia de Mello foi interrompida agora há pouco para um breve intervalo. Antes dessa pausa, estavam acontecendo os depoimentos dos réus, os acusados pela morte do cinegrafista da Band, Santiago Andrade, Fábio Raposo e Caio Silva. Fábio foi ouvido. Primeiro, disse que encontrou o rojão que matou Santiago no chão e apenas passou para Caio Silva. Caio, logo em seguida, foi ouvido, mas por orientação da defesa só respondeu às perguntas feitas pelos próprios advogados. E num momento de tensão no julgamento, ele pediu desculpas à família de Santiago, que se manifestou da plateia. O julgamento já dura quase 5 horas, começou por volta de 2 horas da tarde. 5 testemunhas foram ouvidas, 3 de acusação e 2 de defesa. Entre essas testemunhas, o delegado que comandou o inquérito na época e também o fotógrafo que registrou aquelas imagens marcantes que mostram o momento em que o nosso colega foi atingido nas costas. A família de Santiago acompanha todo esse momento, todo esse julgamento com muita expectativa para que a justiça seja feita. Vamos ouvir. O que fizeram com ele? Foi uma covardia. Santiago estava de costa, estava filmando essa confusão desse aumento de ônibus, mas ele estava de costa, ele não pôde nem se defender. Ele caiu, todo ensanguentado no chão, mas a câmera de lado. Isso é uma imagem que não sai da minha mente. Nunca mesmo. Eu só gostaria que esses meninos pagassem o que eles fizeram, porque eles já vinham com o rojão dentro da mochila, então eles estavam com intenção de alguma coisa. A gente segue, então, acompanhando o julgamento. A expectativa é que a sessão seja retomada em instantes para as alegações. Como eu disse, 5 testemunhas foram ouvidas nessa tarde, 3 de acusação e 2 de defesa. A gente acompanhou esses depoimentos, entre eles do delegado que presidiu o inquérito, um policial que fez a análise técnica do artefato usado pela dupla e também o fotógrafo que registrou aquelas imagens. Por parte da defesa, foram ouvidos integrantes da Comissão de Direitos Humanos da OAB na época. Vamos ver na reportagem. Já são quase 10 anos de espera. Uma história que ainda traz muita dor para a família. Somos eu e minha mãe seguindo um caminho onde a gente todos os dias levanta e fala: nossa, quando será que a gente vai conseguir ter uma noite tranquila sabendo que a justiça foi feita? A viúva e a filha de Santiago Andrade chegaram juntas ao Tribunal do Júri no Rio de Janeiro. A tristeza continua muito grande. Que hoje pra gente seja o início do fim. A gente quer encerrar essa página, a gente quer amanhã ter uma nova página para trilhar. No banco dos réus, Fábio Raposo e Caio Silva, acusados da morte do cinegrafista da Band. Eles respondem ao processo em liberdade depois de terem ficado presos por 1 ano e meio. Foram eles que soltaram o rojão que atingiu Santiago na cabeça quando cobriu os protestos contra o aumento da passagem no centro do Rio em fevereiro de 2014. Na época tinha um movimento chamado Black Blocs? Ou algo assim? Existia, sim, senhora. O senhor fazia parte desse movimento? Não. O julgamento estava marcado para 2019, mas foi adiado depois de um habeas corpus da defesa. Apesar das tentativas dos advogados dos réus de adiar mais uma vez, os acusados pela morte de Santiago foram a júri popular responder por homicídio doloso qualificado com emprego de explosivo. O que não é aceitável é que a justiça demore 4 anos para remarcar o julgamento. As provas são muito fortes contra eles, então a defesa fica se apegando a essas questões processuais. Não é possível que
vão achar que foi uma brincadeira. Eles eram jovens, fizeram isso porque eram jovens. O mundo todo viu meu marido com a cabeça toda estourada e ele ao lado da câmera dele.